Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29 e 30. Acompanhe aí. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem está falando aqui, irmãos, é Jesus. O próprio Jesus que está falando aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo mundo aqui sabe o que é jugo, né? E aprendei de mim. Olha aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus e Pai, nós nos rendemos graças a Ti, Senhor, nesse momento, por essa poderosa palavra, Senhor, qual o Senhor vem compartilhar nessa noite conosco. Pai, cada um de nós que estamos aqui, estamos porque fomos trazidos pelo Teu Espírito, Senhor, esse lugar. Não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, Deus. Mas que essa palavra venha de encontro à nossa vida, e que nós possamos ser edificados nessa palavra em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e glória a Deus. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos achando, pensando que Deus está com raiva da gente. Eu acredito que muitas pessoas têm achado isso nesses últimos tempos, diante de tudo que nós temos enfrentado. E muitas vezes, por ter errado, a pessoa acha que Deus está com raiva. A pessoa acha que Deus não vai perdoar. Não é verdade? Queridos, uma das mentiras do diabo é colocar na nossa mente que Deus está com raiva da gente. E por você acreditar nisso, querido, você acaba aqui não pedindo perdão. Por você acreditar nessa mentira de Satanás, você acaba aqui deixando para lá. Ah, já errei. Deus não vai perdoar mesmo? Eu não vou nem pedir perdão. Mas querido, eu quero te falar algo nessa noite. Eu quero te falar algo aqui. E eu quero que você entenda e você compreenda. Você que está em casa também, eu quero te falar algo. Deus não está bravo com você. Deus não está com raiva de você. Talvez a sua esposa esteja, talvez o seu esposo, talvez os seus pais estejam com raiva de você, mas Deus não está bravo com você. Queridos, isso tem que ser algo que nós precisamos repetir várias vezes ao dia para nós mesmos. Nós precisamos colocar isso dentro de nós. Nós precisamos inserir isso dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Nós precisamos colocar isso lá dentro. Sabe por quê, queridos? O diabo, ele tenta colocar na nossa alma esse pensamento mentiroso, enganador. Aí você sabe quando
Quando alguma coisa parece que não está dando certo, parece que tudo está dando errado. Você sabe aquele momento que tudo está saindo não conforme foi planejado, não conforme você queria, está tudo errado, está tudo dando errado, não tem nada dando certo. Qual é a primeira coisa que vem, queridos, à cabeça? Deus está com raiva de mim. Deus está bravo comigo. Aconteceu alguma coisa, Deus está com raiva de mim. Levou uma topada, arrancou a unha do dedão, Deus está com raiva de mim. Aconteceu alguma coisa que não esperava, Deus está com raiva de mim. Deus está me castigando. É assim que a gente fala, não é verdade? Qualquer coisa, querido, que aconteça de ruim, o diabo bota assim na mente da pessoa: foi Deus. Foi Deus. É Deus que está com raiva de mim, é Deus que está bravo comigo. Queridos, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia dá para o diabo, a paternidade da mentira. Sabe quando a gente pensa em Deus, querido, nós temos que pensar num Deus gracioso. Nós temos que pensar num Deus bondoso. Nós temos que pensar num Deus misericordioso. Por quê, querido? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Queridos, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. As misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Querido, você acha que essa é uma qualidade de alguém que vive com raiva? De forma nenhuma. Quem vive com raiva não é bondoso, não é misericordioso. E Deus é tudo isso. É misericordioso, Deus é bondoso. Então isso não é uma qualidade de Deus. O diabo, ele tenta ficar nos lembrando, querido, do nosso pecado. O diabo, ele tenta fazer com que a gente não esqueça o passado. Está sempre ali, cutucando. Tem gente que até hoje, querido, pede perdão a Deus por algo que fez há 10, 20, 30 anos atrás. A pessoa já se arrependeu. A pessoa já vive uma vida nova. E o diabo está lá. Eu me lembro do teu passado. Eu sei o que tu fez no verão passado. Ei, eu vou repetir de novo para você entender. Deus não está bravo com você. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus não está bravo com você. Por quê, querido? Porque se Ele estivesse bravo com você, Jesus não teria vindo ao mundo. Se Ele estivesse bravo com você, querido, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Ele não teria nos dado vida e vida em abundância. Amém? Amém, irmãos? Preste atenção, queridos. No quesito perdão, Deus, Ele é especialista.
Nós precisamos acreditar nisso, querido. Nós precisamos acreditar nessa especialidade de Deus, que é o perdão. Tem uma história que um navio de guerra japonês, ele chegou à cidade de Nagasaki, e esse navio ele foi recebido por alguns cristãos daquela cidade. Aí o capitão, no momento da recepção ali, aqueles cristãos recebendo, abraçando, e naquele momento o capitão pede a palavra. E ele diz: eu preciso falar algo que está aqui dentro do meu coração. Aí ele diz: esse lugar aqui representa muito para mim, porque eu já morei aqui. Aí ele fala que uma vez uma missionária estava numa praça evangelizando, e ele pega algumas pedras, e enquanto ela falava de Jesus, ele jogava pedra nela, e algumas daquelas pedras aferiram aquela missionária. E ele diz que quando percebe que havia ferido aquela missionária, ele sai correndo. E ele fica 3 dias escondido. Porque ele pensava: ok, agora vão me prender. Agora vão vir atrás de mim, porque eu feri alguém. Eu feri uma pessoa, eu feri uma missionária, alguém que não estava me fazendo mal nenhum. Mas aquele capitão, ele recebe a notícia, querido, que aquela missionária que ele havia ferido, ela queria encontrá-lo. Aquela missionária queria encontrar ele. Para quê? Para dizer a ele que perdoava a atitude que ele tinha tido com ela. E foi isso que fez com que ele procurasse Deus. Foi essa atitude de perdão daquela missionária que fez com que aquele capitão procurasse Deus. Ele não esperava isso. Tem muita gente, querido, hoje, aprisionados, porque não receberam perdão. Porque não fica aprisionado só quem não perdoou, mas quem não recebeu o perdão. E essa atitude dessa missionária fez com que aquele homem procurasse Deus. E ele diz: hoje sou um cristão, porque aquela missionária me ensinou sobre perdão. É isso que Deus faz comigo e com você, querido. Foi isso que Deus fez com Jesus na cruz. Por causa da atitude que Cristo teve de ir para a cruz, por mim e por você, nós encontramos Deus. Essa atitude que Ele fez na cruz do Calvário, foi para te dizer: eu te perdoo. Ei, Deus já te perdoou. Deus já nos perdoou. Deus não está bravo com você. Deus não está bravo conosco.
Tem pessoas, queridos, que falam que a pandemia é um sinal de que Deus está castigando. Como se Deus estivesse bravo e criou esse vírus. Queridos, a gente fica olhando para as situações que estamos vivendo no mundo. Sabe qual é o problema do mundo, querido? O problema do mundo não é Deus, porque Deus é a solução. O problema do mundo é o pecado. Deus não é problema do mundo. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é a ganância. O problema do mundo é a corrupção. Deus, ele não está bravo. Deus, ele não está com raiva de mim nem de você. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz isso. E por que às vezes nós ficamos pensando diferente daquilo que Deus pensa? Daquilo que Deus diz? Por que às vezes nós entramos na gaiola do inimigo e mandamos ele fechar a porta e ficamos lá aprisionados porque deixamos de acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra? Queridos, muitas vezes, durante muitos anos, depois que eu me converti, o diabo ficava trazendo à minha memória o meu passado. E eu sofria com isso, irmãos. Eu ficava, meu Deus, será que vai ser a vida inteira assim? Até que um dia Deus me fez entender que do meu passado, nem Ele lembra, porque Ele já jogou no mar do esquecimento. O próprio Deus disse isso de mim. Quem é Satanás para ficar me lembrando, me apontando? Ele não é ninguém, ele é um derrotado. Se o próprio Deus não lembra do meu passado, se o próprio Deus me perdoou, jogou os meus erros no mar do esquecimento, quem é Satanás para ficar me condenando, me julgando? Eu disse, a partir de hoje, eu não aceito o teu julgamento, Satanás, porque o meu pecado, o Senhor já perdoou. John Blow diz, quando as suas percepções, olha, isso aqui é interessante, irmãos. Ele diz assim, quando as suas percepções te dizem alguma coisa diferente das promessas de Deus, sempre acredite nas promessas de Deus e não nas suas percepções. Não nos seus pensamentos, não naquilo que o diabo está tentando colocar na sua alma. Queridos, talvez você chegou hoje aqui se sentindo angustiado, triste, dizendo que Deus está com raiva de você. Não. Todo dia acontece alguma coisa. Não, só pode. Ei, Deus não está bravo com você. Nós vamos aqui, queridos, mostrar 3 verdades a respeito dessa afirmação. A primeira verdade: pecou, a misericórdia é maior. A própria palavra diz que não há ninguém que não tenha pecado, ou que seja perfeito. E por isso, querido, a Bíblia traz uma direção muito precisa para quem erra. Qual é, pastor? Qual é essa direção? Provérbios 28:13.
Abra aí, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual o segredo para a gente alcançar a misericórdia de Deus, irmãos? Qual é o segredo? Confissão. É confessar o pecado. Só há uma maneira de alcançar a misericórdia de Deus, é confessar o pecado, confessar a falha para Deus. Querido, você sabe o que é pior do que pecar? Pastor, existe algo pior do que pecar? Existe, mano. Pior que existe. Pior do que pecar, querido, é encobrir a transgressão e permanecer no erro. Isso é pior do que pecar. Quando entendemos que temos a misericórdia de Deus derramada em nossa vida, e que essas misericórdias são novas todos os dias, nós não encobrimos o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, nós fomos reconciliados com Deus. O diabo tentou nos afastar de Deus, mas Jesus, através do seu sacrifício, nos trouxe novamente para perto dele. Nós nos distanciamos de Deus, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, nós voltamos para perto dele. E nós temos que acreditar que Deus é rico em misericórdia, irmãos. Lá em Salmo 30, verso 5 diz: porque a sua ira não passa de um instante, mas o seu favor é por toda a vida. Aleluia. É claro que qualquer um de nós, queridos, se pecarmos, lá dentro do nosso coração, nós temos o Espírito Santo. Vamos nos entristecer, mas a gente não pode permanecer na tristeza, querido. Porque o pecado, ele entristece. Mas nós não precisamos permanecer nessa tristeza. Há uma maneira: confessar o pecado, a falha, o erro, e alcançar o quê? A misericórdia do Senhor. Quando confessamos o pecado, querido, nós deixamos o pecado de lado. Quando nós confessamos, nós deixamos o pecado de lado e alcançamos a misericórdia do Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor tem que penetrar em nosso coração, querido, pela certeza que nós já fomos perdoados. Você já foi perdoado. Você já foi perdoada. Tem gente que fica pescando no mar do esquecimento. E o pior, tem gente que fica pescando no mar do esquecimento os nossos erros. Né? Não tem uns atribulados, irmão, que adora pescar no mar do esquecimento os nossos erros? Quando a gente fala, olha, tá aí, ó. Isso às vezes, querido, acontece entre nós seres humanos.
numa DR, né? Às vezes o casal tá brigando lá e você fez isso! Vai lá no mar e pesca e passa na cara do cônjuge. Meus irmãos, meus queridos, Deus, Ele não fica pescando no mar do esquecimento o nosso passado. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo joga lá e não quer nem saber mais disso. O diabo é quem é expert em fazer isso. O diabo, ele é um grande pescador do mar do esquecimento. Para dizer o quê? Para dizer que Deus está bravo com você. Ei, não acredite nessa mentira do diabo. Você que está em casa, você não acredite nessa mentira. Deus não está bravo com você. Não deixe esse sentimento maligno dominar a sua vida. Não permita isso. Acredite na misericórdia do Senhor. Às vezes, querido, é mais fácil a gente acreditar na mentira do diabo do que na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus é um Deus misericordioso, mas o diabo chega e diz: Deus está com raiva de você, Deus não te perdoou, Deus não te ama, e a gente acredita. Se a Bíblia diz que as misericórdias não têm fim, querido, é porque não tem fim. Ele continua lá acreditando e desejando que a gente viva essa misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. As misericórdias do Senhor estão ao teu alcance. Não é algo que está longe de você. Ah, pastor, você não conhece o meu passado. Não, querido. Não conheço. E nem preciso conhecer. Porque o próprio Deus já te perdoou. Se Ele já te perdoou, esqueceu, é vida nova. É uma nova vida agora. É só você acreditar nisso. É só você acreditar que Deus não olha para você com raiva. Deus não olha jamais. Pastor, você não imagina o que eu fiz. Não importa. Deus não olha para você com raiva de você. Deus, Ele não está querendo acabar com a tua vida porque você errou, porque você falhou. Não há limite de erro que acabe com as misericórdias de Deus, porque a própria Bíblia diz que as misericórdias dele não têm fim. Sempre haverá misericórdia. Sempre haverá misericórdia. Houve misericórdia para o ladrão lá na cruz. Não houve? Você conhece essa história? Houve misericórdia para o ladrão lá na cruz. Houve misericórdia para Saulo. Houve misericórdia para Pedro. E há misericórdia para você. Há misericórdia para nós também. Amém? Amém? Você está com máscara, mas você pode... Amém aí. Né? O reino espiritual vai escutar.
Não existe nível de pecado para merecer misericórdia. Não. O meu pecado, o que eu cometi, acho que não tem misericórdia. O diabo fica tentando colocar um nível de misericórdia. A partir do momento que confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. Confessa, querido. Fala para Deus o que você fez, o que entristeceu o coração dele. Fala para Deus que você deixa o pecado e passa a ter uma vida nova. Confessa. Só há um caminho de alcançar misericórdia de Deus, é confessando pecados para Ele. A segunda verdade: corra para Deus, jamais fuja dele. Tem gente, querido, que está correndo das mãos de Deus, ao invés de correr para os braços dele, com medo, porque acreditou na mentira de Satanás. Tem gente que acredita que Deus é que nem aqueles lutadores de boxe, pronto para dar um soco, pronto para nocautear a pessoa. Lembra de Tiago e João? Os samaritanos, pessoal que não queria receber Jesus, e eles dizendo: Jesus, fica tranquilo, vamos orar para cair fogo do céu. Olha o que é que eles estavam falando: vamos acabar com todos aí, Jesus. Aí Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito fazem parte. Tiago e João queriam acabar com o povo, queria que descesse fogo do céu e queimasse todo mundo. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês fazem parte. Deus é o Deus que ama. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus que tem misericórdia. Deus é o Deus que acolhe, queridos. Provérbios 18:10. Abra aí, Provérbio 18:10. Já vamos caminhando para encerrar. Provérbio 18:10. Diz assim: torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Torre forte é o nome do Senhor. Mas o que é que o diabo tenta colocar? O que é que o diabo tenta fazer? Colocar medo. Nós lemos uma palavra que diz: torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio, estará seguro. Mas aí o diabo vem e coloca medo. E o medo coloca essa parede de separação. O medo, ele vai construindo uma parede de separação. Deus não diz: fuja de mim. Deus diz: venha a mim. Vinde a mim. Deus não é o Deus que nos coloca para escanteios quando erramos, quando falhamos. Deus é um Deus que aproxima. Não importa o erro, não importa a falha, o pecado. Se
houver confissão, arrependimento, Ele é um Deus que aproxima. Em João capítulo 12, verso 32, Jesus diz: todos atrairei a mim. Lá na cruz, Ele pegou o nosso pecado. Jesus tinha tudo para não ir para a cruz, querido. Não necessário Jesus ir para a cruz, porque Ele não havia pecado nenhum sobre Ele, não tinha pecado sobre Ele. Mas Ele decidiu... Mas Ele decidiu nos aproximar. Deus não está bravo conosco, querido. Pelo contrário, Ele tem interesse pela minha vida e pela tua vida. Ele está interessado em todos os detalhes da tua vida, querido. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Você sabia disso? Que Deus te conhece melhor do que você mesmo? Corra para Deus. Sem Deus não existe vida, querido. Tudo depende da minha atitude diante da dificuldade. Tudo depende de uma atitude. Corro para Deus ou fico sentado no meu canto murmurando, dizendo que não tem mais jeito? O que eu faço? Corro para Deus ou fico no meu canto murmurando, dizendo que não tem mais jeito? Corre para Deus, querido, e não dele. Corre para Ele e não corra dele. Querido, se eu puder te dar um conselho hoje, sabe o que eu te aconselho a fazer? Cuidado com o que você fala. O diabo pode pegar isso porque o que a gente fala pode nos afastar de Deus. Então ele quer exatamente isso, querido. Nos afastar de Deus. Sabe qual é a melhor forma de correr para Deus? No silêncio. A Bíblia fala que Ana foi ao templo, mas ela falava e não dava para ouvir nada. Ela só mexia os lábios. Mas dentro dela, ela gritava. E o profeta Eli olhou para Ana e isso incomodou ele. Porque ele não entendia o que estava sendo falado. Aí o que foi que aconteceu? Ele acabou julgando aquela mulher. Queridos, Deus sonda o nosso coração. Amém? Deus sonda o nosso coração. E quando você se aproxima dele no silêncio, ele sabe exatamente o que você está falando. Exatamente o que você está falando. Às vezes nós achamos que oração é só quando a gente está falando palavras. Mas em silêncio também a gente ora. Terceira verdade, se sinta à vontade, Ele é seu Pai. Deus é seu Pai. Abra lá Romanos 8. Lá em Romanos 8. Glória a Deus. Vamos já encerrar. Romanos 8. Glória a Deus. Romanos 8, verso 15. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. Queridos, Deus não quer que a gente tenha medo. Ele quer que a gente tenha temor a Ele. Ele quer que reconheçamos Ele como Pai. Quando a gente vai à casa do nosso Pai, como é que a gente se sente? Pelo menos lá, quando eu vou lá na casa dos meus pais, lá no interior, eu me sinto super, hiper, mega à vontade. Eu não peço licença para nada. Abro a geladeira, como que eu quiser, sento e puxo uma cadeira para botar a perna, deito, levanto, tomo banho, me sinto à vontade. Por quê? Porque é o meu Pai. Porque é a casa dos meus pais. Queridos, muitos veem Deus como um velho ranzinhos. Muitos não conseguem ter Deus como um pai. Aí não consegue se sentir à vontade com Ele. Quando você entende a paternidade de Deus, você não tem mais medo dele. Você tem temor, mas você não tem medo dele. O pai, ele pode até disciplinar, mas ele não vai odiar jamais o filho. Jamais. Esse pai que nós temos, queridos, é bom demais. Talvez você diga, pastor, ele não tem paciência comigo. Pastor, Deus não tem paciência comigo. Queridos, uma mulher chamada Anne Frank, uma mulher judia, que durante a Segunda Guerra Mundial teve que se esconder dos nazistas. Ela ficou 2 anos em um sótão, em um buraco. Vê que coisa interessante, querida. Ela disse assim, olha o que ela diz. Tenho vontade de escrever e a necessidade ainda maior de desabafar. Tudo que está preso no meu peito. O papel tem mais paciência que as pessoas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem mais paciência com você do que as pessoas. Alguém pode até não ter paciência contigo, mas Deus sempre vai ter paciência contigo. Deus sempre está disponível para te ouvir. Jesus nos deu o privilégio incomparável de chamar Deus de Pai. Vamos fazer um teste aqui, irmãos? Feche seus olhos aí, um minutinho. Feche seus olhos e fale: Pai. Pode falar, irmão. Pai. Mais forte. Pai. Mais uma vez. Pai. Queridos, se você não consegue falar Pai, é porque talvez o inimigo colocou essa mentira dentro do seu coração. Talvez o inimigo chegou um dia para você e disse: ele não é o seu pai, ele não cuida de você, ele está bravo com você. Ei, hoje é o dia de Deus mudar isso em você. As coisas continuam difíceis para você, mas Deus continua sendo seu pai. Às vezes você acha que está sozinho, mas Ele continua sendo seu pai. Existem momentos, querido, em nossa vida que nos levam a achar que Deus esqueceu da gente.
mas Ele continua sendo o nosso Pai. Continua sendo Pai. E um Pai que diz: venha, venha a mim, venha, está cansado, está sobrecarregado, venha. Lançai sobre mim o teu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Às vezes nós levamos esse versículo para evangelizar lá fora. Mas Jesus está falando aqui, querido, com a igreja. Está cansado? Venha até mim. Lança sobre mim tudo que está te cansando, tudo que está te sobrecarregando. Lança sobre Ele tudo aquilo que tem deixado você angustiado. Lança sobre Ele tudo aquilo que tem te causado medo. Lança sobre Jesus tudo aquilo que tem te paralisado. Sabe aquele momento que você diz: agora eu vou conseguir, e chega na hora, você dá 2 passos para trás? Lança sobre Ele o teu medo, a tua angústia, teus problemas, porque Ele já tem cuidado de tudo. Se amanhã tem algo para tu resolver, Deus já está lá cuidando. Porque o futuro, só Ele conhece. Só Ele está lá no futuro. E mais ninguém. Só Deus que está lá no futuro. Então Ele já está resolvendo tudo. Só descansa em Deus. Descansa. Domingo nós pregamos aqui, não foi? E hoje eu quero repetir: descansa no Senhor. Porque Ele é quem cuida de você. Aplauda Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra ela possa ter ficado aí no seu coração, grandemente. E que você vai precisar usar essa palavra todos os dias da sua vida. Porque todo dia o inimigo tenta nos colocar mentira em nós. Dizer que Deus está bravo conosco.